Começou a gravar, né? Vamos. Então, vamos lá. Final do domingão. É, a menina perguntou, vai estar onde essa gravação? Aí, galera, só para começar aqui, eu peço para todo mundo, né, que continue do grupo, tá? Ali do WhatsApp. Quem não entrou pelo grupo do WhatsApp, eu boto o link e pede aqui, que depois eu boto o link do grupo do WhatsApp aqui de novo para vocês. Porque amanhã eu vou colocar uma lista com questões sobre esse assunto, né? Na terça, eu vou colocar um vídeo com o gabarito da lista, fazendo toda a lista com vocês. Amanhã eu boto a lista. Na terça, coloco o gabarito. E eu vou divulgar, vou colocar tudo num canalzinho meu do YouTube. Né? Aí vocês aproveitam lá, seguem, compartilhem. Vou botar tudo lá no grupo para vocês. A lista, não, né? A lista eu vou. Vou sim. Inclusive, eu estava abrindo o WhatsApp para isso, né? Já vou aqui, inclusive, para vocês seguirem aqui com mais de boa. Vou colocar agora no WhatsApp o material. Só um segundinho. Deixa eu confirmar aqui. Foi. Foi. Então, beleza. Pessoal, confirma lá se está lá no grupo, se chegou o arquivo para mim, por favor. Só para a Chegou, gente ter uma mestre, certeza. chegou. Chegou sim. Beleza. Então vamos começar. Aí, então, de novo lá amanhã eu boto a lista. Na terça eu coloco o gabarito, né, o vídeo do gabarito no grupo, né? E aí depois, vou botar até o final da aula, Natan, eu boto aí, sem de boa mesmo, desculpa aí. Até o final da aula eu coloco, para não ter erro, aí eu coloco tudo para vocês. Vamos começar aqui, né? Ficou bugado? Eu queria saber, não sei, aqui não dá para enviar não, né? Por esse chat aqui, no Zoom dá. É. Só que o Zoom para poder gravar fica um. Mas eu vou botar de novo, não tem erro, e eu compartilho um link de Drive com vocês, que vocês baixam do Drive e fica mais de boa. Que eu acho que aí não vai ter erro, tá? Pode deixar que eu coloco lá no grupo tudo direitinho. Então, vamos começar aqui essa brincadeira, né? Só uma dica para vocês, se vocês quiserem também, obviamente, perguntar, vocês podem, como se aqui fosse uma sala de aula, tá, gente? Se for melhor perguntar falando, de boa, tá? Só não deixa o áudio aberto, essas coisas todas, porque aí vai acabar vazando, né? Mas fica liberadão mesmo para vocês poderem brincar aí à vontade. Tranquilo? É, beleza, Isaac. Perfeito. Vamos começar a brincar. Cara, eu sei que tem uma galera aqui também que só quer prep. Só que esse assunto, né, que é uma grande inovação do edital da ESA, ele é um assunto que está na prep, né, que é a sociedade indígena. Eu diria que quem está tentando concurso para o Exército em si, seja para a ESA, seja para a SpaceX, está nesse exato momento ali, cara, fazendo o concurso, tá vendo a história mudar, né? Não a história, de certa forma, o tempo, mas a história a disciplina, né? Quem fez a SpaceX ano passado chorou, literalmente. A prova foi dificílima, foi a menor mediana, e a ESA, Estudos Sociais, História e Geografia, é também os menores possíveis, beleza? Então isso mostra que, cara, não adianta. Tem que se papirar muito, tem que se especializar o estudo, e isso é importante. E a SpaceX, falando da SpaceX, para justificar por que você quer PrEP tá aqui, você reparou? É, a SpaceX ela está cada vez mais voltada para ser mais detalhista, questão mais elaborada e algumas até com reflexões históricas. Ponto.
Então, isso já embaralhou geral, filho. Isso já embaralhou geral, geral ficou malucão com isso, tanto que o reflexo foi a mediana mais baixa. E aí veio a ESA esse ano. A ESA, ano passado, já só para começar, ela veio bonita, né? Porque, pô, quem já fez a prova da ESA, não estou falando mal da prova da ESA, tá? Mas quem já fez a prova da ESA, parece que o maluco pegou um papel higiênico e imprimiu a prova. Ela era esteticamente horrorosa, horrorosa. Então, isso é uma questão absurda. E isso, você vê que ano passado já mudou isso. A prova ano passado, só na estética já mudou. Ela foi com uma cara visual de SpaceX. Ademais, e isso é um ponto importante, a prova, ela também veio um pouco diferente. E ela, esse ano, né, ela trouxe um edital detalhado, filhão, com outro tipo de detalhamento, mudando a bibliografia, manteve o Cotrim e trouxe o Vicentino só Brasil. Antigamente era o Cotrim e Koshiba. Tirou o Koshiba e colocou o Vicentino só Brasil e manteve o Cotrim. Ah, mas não tem a ver com a PrEP. A PrEP tem Cotrim e a PrEP tem o Vicentino Brasil e geral, né? Imagina a PrEP mandar na bibliografia o de geral e o de Brasil. Se tem um livro que reúne Brasil e geral, fica mais fácil para indicar. Mas você vê que o olhar é o mesmo. Ou seja, baseados na mesma bibliografia. PrEP e ESA estão lá. Vicentino e Cotrim são as duas principais bases desse elemento. E isso é uma questão fundamental para a gente entender, beleza? Então, só para você ter uma noção. E, além disso, ela, olha só, ela tirou o principal assunto, um dos principais assuntos recorrentes. Isso é bizarro. Ela tirou um dos principais assuntos recorrentes da prova, né? Isaac, inclusive, eu continuo recomendando que quem tem Koshiba e continua estudando pelo Koshiba está estudando muito bem, tá? E aí, o que acontece? Tirou um dos principais assuntos recorrentes da prova, que é a expansão marítima portuguesa, tirou e colocou, né, ali um assunto novo, um assunto totalmente novo. Cara, isso é bizarro. E aí que eu te falo, se o cara tirou esse ano um assunto principal e colocou um novo, mudou a bibliografia, você acha que esse assunto não vai cair? Vai cair. E esse assunto pode estar na SpaceX como? Fazendo pensar, né? Porque a banca está indicando o mesmo caminho. Bibliografia que converge, que dialoga, a feitura diferenciada. Então você já viu duas provas mudando. História finalmente se alterou. História, ela está diferenciada e por isso que vai ser um conteúdo que acaba servindo para todos nós. E isso é um ponto importante. Então, quando eu trago esse conteúdo, e muita gente ali vem trazendo aqui para mim, pô, Lamerão, quando que vai rolar uma aula sobre esse assunto, né? Eu falei, tenho que trazer essa aula para vocês, tá? E aí vou, aqui é minha ideia, né? Obviamente, eu preferi hoje, por ser domingo de Páscoa, não ter um tema gigantesco de aula, mas preferi falar sobre esse assunto, que é um assunto que a gente consegue falar bem, mas também não precisa falar correndo, como geralmente tem que fazer. Pô, tô dando 45 minutos, eu tenho que correr com a discussão. Não. Aqui traz o ponto que a gente precisa trazer. E, cara, se você reparar no edital, tem uma bizarrice. Agora começando até a aula nesse exato momento. Qual é a bizarrice? Galera, indígenas no Brasil antes da chegada dos portugueses. Filhão, mas quando começa o indígena no Brasil? Onde é o recorte? Isso remete a período paleolítico, filho. Porque como eles não delimitaram, apesar que hoje eu vou falar quais são minhas crenças de assuntos que vão cair, tá? Como eles não delimitaram, o que a gente tem que fazer? Ver o que os livros da bibliografia falam sobre o assunto. E aí tá um detalhe fundamental para a nossa compreensão, beleza? E não tem como a gente não começar aqui esse elemento sem a gente olhar basicamente aqui essa diferenciação, tá? Por exemplo, quando
eu para começar a salientar, não que vocês precisam saber as fases da história pré-história, ou como se chama hoje, história pré-literária, mas é só para vocês situarem, tá? A gente diz que o Paleolítico, né, a idade da Pedra Lascada, que é a primeira idade que surgiu a humanidade, tá? Ela vai estar ali versando há 200 mil anos antes de Cristo. E boa parte deles é compreendida por espécies que não é Homo sapiens. Tá? Então, quando a gente começar a falar desse período paleolítico, a gente está justamente falando desse período importante para a gente entender. Olha como a gente volta no tempo. Então, a gente começa a falar que a origem da humanidade, dos seres humanos, né? Está sem o modo de apresentação, né? Mas tem como fazer isso? Deixa eu ver. Mas a tela inteira. Mas não está conseguindo. Ah, tá. Ah, tá. Perdão, gente. Primeira vez. Beleza. Fixei. Ah, beleza. Porra, melhorou até para mim. E aí, o que que acontece justamente nesse processo? Então, quando a gente reflete sobre esse período, quando a gente traz essa discussão, tranquilo? A gente tem que entender que a gente está falando, voltando aqui. Então, cara, olha só, o período paleolítico, esse período histórico que a gente está falando, pode estar começando a cair na prova da reza, porque não tem limitação de quando começa. Não tem limitação de quando começa. É uma parada meio doidona, assim, o pessoal falou, foda-se, vou lá fazer um recorte e o cara que se vire. Então, é um troço muito doido mesmo, para gente entender. Então, quando eu falo disso, eu estou remetendo aqui, obviamente, a esse período. Eu estou falando de um período paleolítico que, por exemplo, começa lá com os australopitecos e vai passando por um processo evolutivo, né? O australopitecos, vamos estar falando ali, por exemplo, do Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal, tá? Até chegar aqui no Homo sapiens. E, por exemplo, até hoje a gente tem uma discussão de se no Brasil não existiu o Homo erectus. Há uma possibilidade do primeiro hominídeo a estar no Brasil é um Homo erectus. Então, olha que loucura, né? E a gente sabe que em um certo período essas espécies elas vão conviver, elas vão convergir ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente fala de sociedade indígena pré-cabralina, seria pré-colombiana também, né? Porque tem a ver com a chegada dos espanhóis também aqui. A gente está falando de todo um tipo de sociedade complexa, né? Inclusive, você mostra ali, de repente, para quem quer a PrEP, uma percepção. Porque também não pode cair na PrEP as sociedades indígenas pré-colombianas, astecas e incas. Isso é uma loucura, né? E está no edital. Então, isso mostra uma discussão que o nosso foco é falar das pré-colombianas brasileiras, mas é uma possibilidade de cair. Isso mostra um pouco de como essa construção vai se dar ao longo do tempo, ou como essa loucura está ali presente, tá? Então, faz muito esse processo, tem uma relação muito grande quando a gente vai discutir esse processo. Então, quando estou falando de quando começa a matéria para estudar para a prova da ESA, por exemplo, é que paleolítico. Ou seja, um período muito anterior a esse processo, né? E isso mostra ali uma questão fundamental para a gente. Que, por exemplo, quando eu falo justamente do surgimento desse ser humano, do surgimento do homem no Brasil, eu remeto um pouco rapidamente ao processo do surgimento da humanidade, né? A gente sabe esse detalhe, ela ali por um tempo, que a humanidade ela vai surgir em regiões de zonas tropicais ou subtropicais, em regiões de clima quente, né? E aí a grande, e tudo converge para isso, a humanidade surgiu na África, né? Quando eu falo humanidade, eu estou falando, voltando lá nos Australopithecus, há 3 milhões de anos. O Homo sapiens está nesse rolê há 50 mil anos. Ou seja, para você ver como isso vai se estabelecer. E a gente vai entender, então, que ele começa da África e ele vai começar a migrar
para a Europa e para a Ásia, tá? E aí você, paralelo a isso também, você vai ter o acompanhamento do processo evolutivo. Alamerão, o que me interessa é Brasil, tá? Como esse maluco chegou aqui? Antes para chegar no Brasil, como esse maluco chegou na América? Ele tava o quê? Tava no tédio danado, entrou no oceano, saiu nadando abraçada. E o mais interessante, quando a gente fala justamente sobre esse processo, né? O ser humano nadando, passando abraçada para chegar aqui, a gente tem que voltar ali em um período bem anterior. E que período anterior é esse, cara? Quando a gente consegue refletir que há algumas teorias sobre a chegada desse ser humano à América, que não foi, obviamente, nadando, né? Porque isso era totalmente impossível. Nem se ele fosse paraquedista. Ou seja, isso era impossível. Mas qual é a grande questão? A gente tem duas teorias sobre a chegada do ser humano na América. Duas possíveis, duas fortes, tá? E dentro dessas teorias possíveis e fortes que a gente podia estar aqui retratando, só para vocês conseguirem compreender, a gente falar daquela que é a mais famosa, a do Strait de Bering, né? Que ele vai passar ali da Ásia, lá entrando na América do Norte, emigrando, descendo o continente, tá? Mas ela é conflituosa porque às vezes há uma nova teoria que, além dela, não se descarta ela. Pode ter ocorrido em paralelo também a migração pelo Oceano Pacífico para a América, né? Usando justamente aquelas inúmeras ilhas que existem entre a Oceania, por exemplo, e a própria América. E as próprias características fenópticas fazem convergir possibilidades sobre isso, tá? Que a gente vai começar a compreender um pouco como vai se dar essa construção. A mais famosa é obviamente relacionada ao Estreito de Bering. Então, o primeiro grande ponto que eu acho que de repente possa vir ser cobrado para vocês, já que é um assunto que quando se cai em pré-história é um assunto que é sempre presente, a noção do Estreito de Bering como a primeira grande teoria sobre a chegada do ser humano à América, tá? E só para vocês entenderem um pouco como vai se dar isso, então a gente vai ter esse Estreito de Bering aqui, né? Porque tem um detalhe, filho. A gente está falando de aquecimento global, já existiu era de glaciação, ou seja, frio, frio. E não é o frio que a gente sente, pô, Sibéria, não, filho. É um frio tão frio que você consegue ter congelamento dessa região, o que facilitou a passagem aqui desse ser humano para a América. Obviamente, congelar isso aqui tudo é mais complicado, filhão. Então, aqui você já tem a crença de primeiros tipos de embarcações que possibilitaram ele chegar. Isso é uma consequência, obviamente, também da glaciação. Ou seja, fugir para regiões mais quentes em torno de sobrevivência, se aventurar em torno dessa sobrevivência. Porque tem uma característica que é essencial. Segundo ponto, se o Estreito de Bering é uma grande teoria que vocês precisam saber no coraçãozinho de vocês, afinal, domingo de Páscoa é uma data de corações explodindo. Uma outra questão que é fundamental para a gente é entender que essa galera que está migrando aqui, ela é nômade. E o que é nômade? É aquele maluco que não se fixa num ponto, não pratica o ato sedentário. Anota aí. O sedentarismo só surgiu na fase neolítica, quando justamente a gente teve a Revolução Agrícola. E com a Revolução Agrícola, que foi uma grande inovação tecnológica, nós começamos a ter, justamente nesse processo, a prática da agricultura. E aí, filhão, não dá para praticar agricultura, plantar e sair correndo. Você tem que colher. Por mais que a terra possa se esgotar, você tem e você precisa colher. Então, isso é sim uma demanda, isso é sim uma consequência que vai ser construída e que vai ser elaborada. Então, a gente tem um elemento importante. A primeira grande teoria é a migração pelo Estreito de Bering. E segundo ponto, isso se dá para necessidade de sobrevivência. Como também não praticavam agricultura, eles podiam procurar regiões mais quentes, como no futuro a gente vai ter aqui a ocupação, por exemplo, ali
do Oriente Médio, onde vai surgir as primeiras sociedades, da própria Índia e também da própria China, quando tiver um clima mais propício para isso, né, você vai ter ali a prática agrícola. E o maluco tem que se sedentarizar. Essa galera que migra para cá, ela é nômade. Então ela vai necessitar se deslocar. Porque o nômade não planta, ele caça, ele coleta, ele tira o que está rolando ali no momento, ele vai sempre em busca de outros lugares para continuar a sobreviver. Então, é um ponto importante quando a gente traz essa discussão aqui. Então, galera, é fundamental a gente ter essa perspectiva. Um outro elemento, né, que a gente tem que destacar aqui e refletir sobre isso, né, que é uma possibilidade, porque, olha só, se você pauta a prova na bibliografia, quais são os pontos que essa bibliografia realça sobre possíveis questões? E aí é interessante a gente pensar. O indígena, ele é o ser originário do Brasil, né? Em termos de primeiro humano a ocupar. Só que aí tem muita gente que vai realçar aqui que o indígena é o ser originário do Brasil em relação aos portugueses, os portuguesinhos, né? Os comedores de peixinho em Belém. Ou seja, é esse ponto. Mas, para inúmeros pensadores, o indígena ele não é um ser autóctone. Camerão, que porra é essa? Que é autóctone? Que parada doida é essa? Gente, o autóctone, esse elemento primordial, fundamental. Não, peraí, Siri. Esse autóctone, né? Esse cara é um cara que surgiu daqui. Ou seja, ele emergiu. Ponto. Fundamental. Ele emergiu, ele surgiu ali na América. Ou seja, é como se fosse uma planta, né? Ele vai dizer que a ocupação da América, não, os povos ameríndios não são autóctones, são alóctones. Eles vieram de outras regiões em busca de sobrevivência, e aí sim depois vão se fixar. Então, eles são os primeiros conquistadores. O europeu seria os segundos conquistadores. Entende essa diferença importante? Só que, em relação ao europeu, você sabe que o indígena é o autóctone. Só que em relação ao surgimento, ele não é um ser originário da região. São seres, são comunidades que vão surgir de conquistadores, que no caso não são conquistadores europeus, mas seriam justamente dentro desse processo de povos, de ancestrais que vão estar emergindo aqui. Então, tem essa diferenciação. Então, uma dica, um bizu, se for relacionado a um processo de como você teve humanidade na América, é por forma alóctone, tá beleza? O próprio livro traz isso, está lá escrito no Vicentino, beleza? Está escrito, não estou inventando, não. Está escrito no próprio Vicentino ser alóctone. Só que nós sabemos que isso acontece já com os Homo erectus. Aí você teve o Homo sapiens emergindo, surgindo também, trazendo para cá, ou seja, construindo sociedades, se sagrando historicamente com o tempo ali, se fixando. Ou seja, aí sabe que o indígena é, para a gente, hoje, o ser autóctone. Em relação ao presente, o indígena é o nosso ser primevo. Só que em relação ao processo de formação, o indígena surgiu do nada. O indígena vai surgir justamente desse processo de migrações. Sim, Caio, é isso mesmo. Então, a definição de alóctone confirma que o humano veio da África? Sim, e justamente isso. O europeu é alóctone, o asiático é alóctone, o americano, a Oceania são alóctones. A África é autóctone, né? E isso é muito interessante para você ver esses processos assim de migração. Uma doideira, né? O pessoal inventa cada coisa assim. Como fazer uma prova e deixar geral doidão, né? Eu espero que daqui a 2, 3 anos a gente já tenha uma nova recorrência sobre esse assunto, a gente já consegue mais filtrar sobre qualquer possibilidade. Eu acho que poderia, justamente, primeira questão é principal teoria sobre a chegada do ser humano à América, a teoria do Estreito de Bering. 2, tá? Isso é um ponto. Esses povos que chegaram aqui eram de práticas
sedentárias ou nômades? Nômades. Então, há um processo de nomadismo aqui. E isso é importante. Então, os primeiros povos que chegaram na América, eles vão se constituir de forma sedentária, né? Semi-nômade, nômade, ou seja, primeiro nômade, depois semi-nômade, depois sedentárias. É um processo gradativo que a gente vai ter, né? Inclusive, você vai... Já os estudos arqueológicos, né? Não são historiadores que estudam esse período, são arqueólogos, né? São CSIs do passado, que eu poderia dizer assim. E esses caras vão encontrando vestígios, instrumentos, e vão vendo que, inclusive, houve alteração tecnológica com o tempo. E esses humanos vão estar acompanhando. Então, a gente teve na América, no Brasil, principalmente no Brasil, né? Porque na América Espanhola não tem como a gente comparar. O processo de transformação dos caras é um processo bizarro, altamente tecnológico, de um grande desenvolvimento. Então, isso traz ali uma construção totalmente distinta, beleza? Então, os caras ali, ó, voando alto. Ou tinha exército, praticava comércio, tinha poder centralizado. Não tem como a gente comparar o uso da matemática com grande precisão. Não é à toa que o pessoal viu um calendário maia e achou que o mundo fosse acabar. Ou seja, também teve Hollywood ali ajudando. Os caras eram sinistros dentro desse processo. Então, isso traz para a gente ali inúmeros elementos que são fundamentais para a gente pensar, beleza? É uma parada de outro mundo. Já os nossos, a gente teve inovação tecnológica, não comparado ao Maia. O Maia é o primeiro, obviamente comparando a evolução da matemática, né, a usar o 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, né? Ou seja, são os maias. Por isso que os calendários deles são muito precisos. Os incas vão usar os visesimais, o Maia vai traduzir o decimal. Ou seja, olha que loucura da parada, né? Então os caras tinham uma evolução que é muito diferente, mas não quer dizer que nós não tivemos nossas inovações tecnológicas aqui. Então, o maluco está ali voando também dentro desse processo, e isso é muito interessante para a gente pensar, né, galera? E aí, eu gostei. Uma outra questão que você me perguntou é que, como eu acho também que poderia cair como questão. Aí eu acho que a pergunta é: o processo de ocupação, de povoamento da América, ele foi de que maneira? Alóctone, autóctone, e vou inventar outros termos, alóctone, né? Mas nós, por questão de ocupação e ter sido o primeiro povo a emergir daqui, nós sabemos que é autóctone em relação a gente, tá, Isaac? O processo de ocupação é alóctone, só que o indígena é o ser primevo, porque foi a primeira sociedade que surgiu aqui. Então, há uma diferenciação no tipo. O indígena é o autóctone do Brasil? É. É o ser primevo? É. Mas o processo de ocupação é autóctone ou alóctone? Alóctone. Apesar que logo depois que os portugueses chegaram... Eita. Logo depois que os portugueses chegaram aqui na América, no Brasil, e até os espanhóis, quando chegaram na América, a primeira teoria, até metade do século XVI, né, ou seja, até 1550, mais ou menos, a teoria é que o indígena surgiu da matéria morta em decomposição. Uma parada muito doida, muito doida. Ou seja, não, surgiu. Matéria morta em decomposição é a segunda teoria, perdão. O indígena surgiu dos duendes, dos dragões. Tanto que a gente vai ver depois no futuro. Então, quanto ao processo de ocupação, é alóctone. Perfeito, né? Isso é um ponto importante. Perfeito. Isso mesmo, Isaac. Então, o processo de ocupação é alóctone, mas para depois, quem vai ocupar, o humano que ocupa pela primeira vez aqui essa terra é o indígena, né? Porque tirando a África, que é autóctone, o próprio processo evolutivo, biológico, é ali, né? Então, é uma parada muito doida mesmo. Então, quando a gente traz essa perspectiva, ela é fundamental. Então, como isso poderia virar uma pergunta, é justamente perguntando se o processo de ocupação é esse, beleza? Aí, a teoria antiga, que surgiu dos duendes, dos pigmeus, dos dragões, reforça o ser autóctone. Aí, depois, na segunda metade do século XVI, é que o indígena teria surgido a matéria morta em decomposição.
Eles achavam que as minhocas também surgiam da matéria morta em decomposição, né? Ou seja, tinham essa crença do processo de transformação. E aí eu separei um trecho do Vicentino que eu acho que é bem legal para resumir, porque essa galera gosta, atualmente, uma prova mais organizada, citar diretamente um trecho. E eu busquei ali qual o trecho que me chama mais atenção. O trecho que vai me chamar mais atenção é justamente esses aqui, ó. A diversidade das características biológicas, linguísticas e outras evidências dos ameríndios, populações originais da América. Então, aqui, ó, o próprio Vicentino trouxe a discussão sobre o processo de ocupação, dizendo que é alóctone. Só que ele cita aqui o indígena, o ameríndio, como população originária da América. Já estudadas, favorecem a hipótese que o povoamento da América tenha sido feito por asiáticos através do Estreito de Bering, e também por australianos e habitantes das ilhas do Oceano Pacífico, como os melanésios e os polinésios, tá? Através da Antártica e da Terra do Fogo. E aí, aproveitando também a questão do frio. Isso é um ponto importante, tá? E aí, quando a gente traz essa discussão, né, a gente vê, por exemplo, justamente isso, os primeiros crânios, né, que a gente pode ter relacionado aqui, e você vê um pouco a diferenciação, tá? Uma imagem do próprio Vicentino. Aqui você vê o Australopithecus, né, como era a cabeça dele, bem diferenciada, e aqui você vê o Homo erectus. Aí você vê aqui você vê o Homo sapiens, perdão, que é o nosso crânio. E aí você já vê um outro tipo de construção. Então a gente tem relatos no Brasil de Homo erectus e Homo sapiens. Não tem só de um tipo, não. Isso é interessante a gente pensar. E aí, olha só esse outro trecho que eu gostaria de destacar, que também pode trazer questão sobre esse assunto para a gente. Há hoje, enfim, uma aceitação quase generalizada entre os especialistas que o homem não surgiu da América, veio de fora, e de que a imigração mais provável até o momento para o povoamento da América, porém não única, foi de asiáticos. Outra hipótese aventada é de que esses primeiros grupos humanos tenham chegado ao novo continente antes de 40 mil anos atrás, mas aceita-se a possibilidade de que o período tenha sido 70 ou até mais de que 100 mil anos atrás. Admite-se também que os primeiros povoadores apresentavam características culturais típicas do Paleolítico: caçadores, coletores, pescadores e nômades. Por isso que eu acho que, se vier um tipo de questão, esse é um assunto que pode vir a ser questão, sim, né? Porque ele vai trazer essa perspectiva para a gente refletir sobre o processo de chegada aqui, esse processo, obviamente, de ocupação, né? Uma parada muito doida, né? Então, imagina você trazer essa discussão pela primeira vez para a gente numa prova, né, gente? Isso é muito, 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 muito bizarro. Mas já mostra ali o quanto, né, é interessante a gente pensar que tudo pode cair. Então, estou restringindo para vocês. Esse material que está lá no grupo do WhatsApp para vocês, né, que está contando aqui, destaca aí. Primeiro grande ponto é que Estreito de Bering, povos paleolíticos, e que logo, consequentemente, eram nômades, praticavam a caça, a coleta, né? São os dois principais pontos que a gente está destacando aqui. Processo de migração, então, o processo autóctone, ou seja, então vai ter esse processo de vinda para cá. Aí agora a gente começa já uma segunda fase desse processo, né? Nós explicamos como eles chegaram aqui, né? Aí tem umas teorias, né, que vão dentro desse processo de migração, né, que eles vão se dar desde, por exemplo, ali migrando da América Central, Colômbia, Venezuela, então região amazônica. Outra teoria é que eles vão migrar pelos Andes até chegar na parte mais plana, que vai se constituir o Brasil. Outros que eles vão descer até a Patagônia, sempre migrando pelo mar, né? Ou seja, o litoral todo ali do oeste da América do Sul, para subir até a ponta da Patagônia e começar a subir o litoral leste da América do Sul, que vai constituir o nosso Brasil. O Brasil é o litoral leste da América do Sul, né? E a outra é que pode ser o inverso. Então, vir pelo o leste da América do Sul e descer ali, obviamente, até chegar à ponta do oeste da América do Sul. E toda hora você tem uma inovação diferente ali chegando e alterando essa estrutura, né?
E aí, no Brasil, as evidências mais antigas que a gente tem de presença humana, né, estão no município de Central, que é lá no estado da Bahia, né, e na proximidade do município de São Raimundo Nonato. Lembra do Escolinha do Professor Raimundo? O personagem chamava Raimundo Nonato, lá no Piauí, né? E aí, na Bahia, a gente tem como principal sítio arqueológico a Toca da Esperança, né? Onde você tem indícios ali de Homo erectus. E você vai ter ali no Raimundo Nonato, no Piauí, o sítio da Pedra Furada, onde a gente tem aqui esses trabalhos de pintura rupestres. Ou seja, outra dica, essa galera por um tempo praticou a pintura rupestre. Então, esses primeiros povos que estão aqui, eles vão sim praticar essa pintura rupestre. Eles vão ter ali um elemento importante de transformação. Então, já começa a trazer uma outra característica, né? Que é o quê? Reforçar que as características do povo nômade, que é justamente a caça, o trabalho, a coleta, a pintura rupestre, ela vai estar ali sendo importante sim para a prova da gente, tá? É muito doido mesmo, muito doido. Então, isso vai trazendo para a gente uns elementos que são fundamentais. Galera, outra questão que vale assim a gente apenas destacar, e aqui, ó, aqui, ó, para, porque esse ponto aqui, onde esse assunto já caiu anteriormente, aí é vestibular. Em termos de militares, isso é inédito. Mas se tem um ponto que cai, é sambaqui, tá? Porque o sambaqui é o principal campo de estudo de vestígios antigos, né? Que a gente tem justamente para estudar esses povos antigos. E ali, o sambaqui, ele vai ser tipo, é uma cidade muito presente no litoral, principalmente no sul do Brasil. Só que a gente tem presença do sambaqui sempre circulando no litoral, subindo até as partes centrais, mas principalmente o sambaqui, ele vai estar muito concentrado no sul do Brasil. E você vai ter ali a prática, por exemplo, deles atuando reforçando através de sambaquis um campo de estudo para você confirmar que esse povo vivia da pesca, da coleta, da agricultura bem rudimentar, da caça, né? Mas o que era o sambaqui? Só para a gente entender aqui mais ou menos o que a gente vai trazer. O sambaqui, galera, ele traz justamente nesse processo, era um monte de concha, onde era enterrado as pessoas. E se enterravam em todas esses montes de conchas, e junto com elas se enterrava também vários utensílios. E por isso que o sambaqui acaba virando um ponto de preservação de instrumentos de caça, de pesca, ou seja, porque é uma forma que a gente sabe que, por exemplo, vou explicar um detalhe. Muitos povos antigos têm uma visão diferenciada da morte. Morrer não é o fim, há uma noção de continuidade da vida. Então, quando você se enterra e você enterrava com esses monte de conchas um povo, uma pessoa, você colocava junto com elas utensílios. Vou dar um exemplo disso lá nos egípcios. O faraó enterrava com ele fortunas, fazia o processo de mumificação, preservar o seu corpo para a eternidade. Enterravam escravizados junto com eles. Enterravam escravizados juntos com eles. Olha que loucura esse processo. Para justamente ali ter alguém para trabalhar para eles depois. Então o sambaqui virou um grande ponto de estudo. E o que o sambaqui é? É um monte, obviamente, ali de conchas, que eram esse conglomerado de conchas era utilizado para enterrar pessoas, e junto com elas se enterrava vestígios do cotidiano dessa pessoa. E por isso que o sambaqui é uma grande forma de estudo, sim, do presente, tá? Ele traz essa organização. Só para a gente entender a importância do sambaqui. Então, ele acaba tendo uma importância, e ele é muito cobrado em prova, justamente isso, porque ele é um dos principais instrumentos de pesquisa arqueológica sobre esses povos do passado. O maluco ficava ali debaixo das conchas, né, morto, enterrava ele com os seus utensílios, e ali você vai ter o passar do tempo, a preservação desses utensílios. O corpo, né, cantou para subir, ou seja, grande parte se deteriora, só que você preserva muitos dos instrumentos
e dali você vai fazendo reflexões, possibilidades, traçando paralelos para conseguir encontrar pontos em comuns. É interessante também trazer a Luzia para vocês, tá? Porque a Luzia, ela tem um valor que é inestimável, tá? Ou seja, por que ela tem um valor que é inestimável? Porque ela é o fóssil humano mais antigo que já foi encontrado no Brasil, né? Ou seja, ela é uma mulher, de um corpo de uma mulher que foi encontrada há 11 mil anos atrás, né? E ela foi descoberta lá em Minas Gerais, só para a gente ter uma noção, como também o trabalho arqueológico ainda é recente, 1975, tá, gente? Assim, de forma grandes descobertas. E até hoje você vai tendo várias grandes descobertas. Vou dar um, por exemplo, que é até um processo, só para dar um bizu. É interessante que a gente vai aterrando as sociedades antigas. E geralmente a gente acaba descobrindo um lugar desse, tipo em centros urbanos, parados. Quando a gente vai meio que fazer a escavação para uma obra, pô, encontramos aqui um sítio arqueológico. Você acaba encontrando vestígios. Aqui no Rio de Janeiro, quando você estava tendo a obra ali do centro, de remodelação do centro, construção do VLT e tal, acharam ali o que hoje vai se construir o legado para o Museu dos Pretos Novos, né? Lá no, onde tem o famoso Bafo da Prainha, nas novas regiões boêmias do Rio de Janeiro. Isso é de vestígios que vão ser descobertos. Aí, quando você encontra o vestígio antigo, meu filho, para a obra, se vira para fazer a obra sem tocar no sítio, porque ele passa a ser instrumento de pesquisa para entender a evolução do processo da humanidade. E a Luzia, ela estava localizada no Museu Nacional, que pegou fogo, né? Então foi toda uma polêmica, porque ela é o crânio mais antigo que a gente encontrou, 11 mil anos, em perfeitas condições, e infelizmente, né, o fogo ali atingiu o Museu Nacional, que tem uma grande prova, demonstração desses utensílios antigos ali descobertos, né? Então a gente traz um ponto para a gente. Vamos lá, o Anderson perguntou: mestre, dentro dos povos pré-colombianos, a sociedade tem agricultura inexistente ou apenas rudimentar? Inicialmente rudimentar e depois vai se consolidando. 2 pontos, tá? Pensando em termos de América total, os incas, os astecas, maias, eles vão praticar agricultura, inclusive sem precisar se deslocar. A gente vai ver que quando a gente começar a avançar na agricultura de fato, a gente vai ser seminômade. Por que seminômade? Porque uma técnica que a gente usava muito inicialmente era a queimada, para ocupar a terra para fazer plantio. A gente sabe que a queimada não é boa para longo prazo de plantação. É um processo que demora. Então, isso é um efeito que vai sendo trabalhado. Então, os nossos ameríndios, eles são seminômades. Por exemplo, os incas faziam um processo de rotação de terra. Os incas plantavam em terrenos que a gente nem conseguia imaginar que alguém conseguia, nem europeu conseguia, tá? Para entender a importância desses caras. São muito mais complexos. Não, o nosso vai reproduzir a questão da queimada como forma de ocupação, só que o solo se esgota e aí eles migravam para outras regiões nesse processo. Então, até quando a gente evoluir na agricultura de fato, a gente vai ter essas práticas sem grandes técnicas de plantação, de rotação, né? São mais rudimentares em termos de instrumentos, sim. Beleza? E aí, uma outra questão que pode vir a cair, né? Que agora a gente caminhando já para a parte final, né? Que é importante, é falar um pouco justamente onde estão localizados esses povoados no Brasil. As principais concentrações. Uma região amazônica, né? E a outra é o Brasil centro-meridional, sabe? São ali os dois grandes povoados que constituem as primeiras grandes civilizações dentro desse processo, tá? E isso é importante. Está lá no edital da ESA, que ele traz para a gente os grupos, os grandes grupos indígenas do Brasil. Então já começa aqui já a trazer essa forma de classificar. Em termos de presença territorial, a região amazônica e o centro meridional, que não vai excluir o litoral, tá, gente? Por exemplo, os sambaquis, eles vão estar lá no centro meridional. Na região amazônica, a gente vai ter outras características que são importantes destacar. Os primeiros habitantes da região amazônica vão viver ali
dos instrumentos de pedra, né? Ou seja, feitos a pedras, por isso que são paleolíticos. Mas tem duas formas, né? O lascado de percussão, né? Que você vai batendo na pedra, e ali você vai moldando. Depois você vai ter por pressão, que aí quando eles já conseguem ser mais evoluídos no processo caçadores e coletores, até que eles conseguem praticar a cerâmica, né? E aí você vai ter datação ali de 500 anos antes de Cristo. Ou seja, então, para você ver, se a gente for comparar isso, você está vivendo ali Grécia e Roma, né? Ou seja, aqui a gente vai estar nesse processo de transformação. Mas se a gente comparar, por exemplo, a Maias, a gente está dando aulas e palestras em torno disso, tá? E, e a sociedade mais evoluída que a gente vai ter na região amazônica são os caraíbas. E olha que interessante, os caraíbas, eles acabam ali, que vão ficar muito concentrados ali na região amazônicas, eles também vão ser aqueles caras que vão emprestar a língua, né, e o nome àquela população que vive no Caribe, tá? Lembrando que, pô, você tem floresta amazônica na Venezuela e você tem na Venezuela Caribe, ou seja, isso tem a ver dos Caraíbas. Então é um povo famoso, muito destacado, né? Eles, inclusive, eles vão estar ali evoluindo, se transformando, até que você tem ali 100, ano 100 depois de Cristo, né? O grande povo mais evoluído dessa região era o Marajoara, né? Que a gente sabe que depois que os europeus chegaram, né, eles vão ser muito atingidos e isso vai ter consequências de devastação, né? Mas o Marajoara é o principal que vai se construir nessa região amazônica, até mesmo ali depois, né, do processo histórico. Aí a gente vai para o centro meridional, né, que é onde você tem a Lagoa Santa, onde você vai ter os sambaquis, né, se constituindo. E aí onde você vai ter justamente construindo ali, principalmente no Rio Grande do Sul, né, e migrando para o sul, é onde você vai encontrar o sítio arqueológico com a presença da cerâmica Tupi-Guarani, né? Ou seja, há 1000 anos antes de Cristo, você vai mostrando esse processo ali. E a gente vai estudar muito mais pós-europeus os centros meridionais, porque é com eles que a gente consegue encontrar os principais vestígios, é com eles que você vai ter uma relação muito mais de proximidade entre colonizador e também o dominado, o conquistado, né? Ou seja, o colonizado, que vai ser eles, porque o processo ali da região amazônica é um processo que vai se dar de uma forma assim, a gente pode dizer que vai começar a bombar economicamente um pouco mais com as drogas do sertão, e aí você vai ter um outro processo ali de ação, né? Mas você sabe que o principal ponto ali vai ser sempre o centro meridional, porque ele pega o litoral, e a gente sabe que o início do processo de ocupação é pelo litoral. Então é com eles que a gente vai estar dialogando muito, beleza? Então a gente sabe então que uma outra forma de classificação desse ponto é dizer que é região amazônica, né? E aí Marajoara vão destacar, e você vai ter o centro meridional, onde quem vai se destacar é o Tupi-Guarani, de fato. É, então, de certa forma, assim, o sambaqui, na visão deles, vem antes do Tupi-Guarani. Mas na medida que você for começar a ter a cerâmica, a gente já tem ali o Tupi-Guarani. Então a gente pode dizer, Caio, que o Tupi-Guarani, ele é o ser originário, entendeu? Ou seja, o sambaqui é aquilo que vem antes do Tupi-Guarani, em termos de evolução, de transformação. E aí você vai ter o tronco tupi justamente emergindo disso, no processo de evolução, de civilização se formando. Porque o Tupi-Guarani é de uma população mais organizada naquela região que vai se constituir, que vai acabar se prevalecendo como tal. Aí a gente vai para a segunda classificação, né? Uma primeira localização foi pela presença, região amazônica e centro meridional. Agora a gente vai como classificar esses caras. E aí é uma outra discussão. E essa discussão que se valeu por mais tempo. E tem muita gente que se embaralha, tá? A primeira classificação dada aos indígenas é Tupi-Tapuia. Ou seja, Tupi-Guarani e os Tapuias. Como assim? Tupi e Tapuia.
É uma própria estratégia muito, muito, muito ligada ali, principalmente aos jesuítas, tá? Porque a gente sabe que o jesuíta chegou aqui. Já estou até falando já de Brasil pós chegada dos portugueses. Mas assim, o jesuíta chegou aqui, galera. E aí o que acontece? O que vai estar ali desenrolando? Eu preciso catequizar. Eu sou um jesuíta, eu preciso catequizar. Como que eu vou? Imagina eu estar dando aula aqui em japonês. Meu filho, eita, só quem for muito viciado em Dragon Ball vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Ou seja, muito viciado em Cavaleiro do Zodíaco ou Naruto, maluco que corre com os bracinhos para trás, que não saber o que eu tô falando. Entendeu? Tem que ser viciado nisso para conseguir entender. Se eu der uma aula em japonês, já era, ninguém me entende. Talvez em inglês o maluco consegue entender porque o maluco fez aquele cursinho no FISC, no CNA, a cultura. Ou seja, ou aprendeu inglês para ler Harry Potter. Ou seja, então você vai encontrar ali um motivo. Mas qual é o grande fato dentro desse ponto? A língua é fundamental para a comunicação. Então, respeito e não estou respeitando qualquer coisa. Para fazer um curso em qualquer lugar vai conseguir me entender em inglês. Só que aí o que vai trazer de ponto? E onde eu quero chegar? O maluco que fez IES, fez cultura, fez CNA, fez FISC, fez qualquer coisa, vai falar, vai entender minha aula em inglês. Quem nunca estudou inglês não vai entender nada da aula. A língua ela é fundamental. Por isso que a primeira estratégia, e principalmente vem dos jesuítas, que é o jesuíta que se preocupa em catequizar, né? E, pô, não tem como eu ensinar sem me comunicar. E aí a questão da língua acaba sendo um instrumento necessário para ter essa primeira relação de classificação. Porque já tem um detalhe, né? O nome índio não existe, né? O indígena não chamava indígena de índio, mas o índio é um termo que vai ser imposto pelo europeu. Então as classificações dadas aos indígenas, aos ameríndios, aos seres autóctones, é uma classificação imposta pelos europeus. Acabou ficando. Mesmo quando eles perceberam que não chegaram nas Índias, eles vão continuar chamando de índio, porque remete a algo inferior na visão etnocêntrica europeia. Então tem uma diferença ali básica entre eles. E é um ponto-chave. E aí o que acontece para a gente conseguir compreender? Depois disso, tá? Depois disso, só para relacionar, você vai começar a compreender que dentro desse processo evolutivo, você precisa se classificar para conversar, para aprender a língua, para conversar, para poder converter. E aí, principalmente o jesuíta, que vai se preocupar em gramatizar uma língua, que é a famosa língua geral, para conseguir se comunicar, ele vai justamente, desse processo, dividir os indígenas em dois, Tupi e Tapuia, né? Ou seja, como eles conseguiram dominar o Tapuia, o Tupi, eles vão colocar, de certa forma, culturalmente, o costume tupiniquim, culturalmente como uma superior. E eles são majoritários, sim, na presença territorial ali do litoral, principalmente. Só que você tinha uma galera no litoral também que era muito difícil deles gramatizarem, tinha poucos pontos em comuns. E aí eles vão chamar de tapuias, né? E a gente sabe que, por exemplo, os tapuias vão ser muito violentados pelos portugueses. Muito, muito. Mas sabe quem vai se aproximar dos tapuias por uma época? Os holandeses. E aí vão ter uma relação diferente, né? Os tapuis vão se aproximar dos holandeses. E aí a gente sabe também que, por exemplo, os tapuis vão sofrer um ataque no futuro, que é a Confederação do Cariri, a Guerra dos Bárbaros. Eram índios tapuias, que não estão na matriz tupi-guarani. Por isso a violência e não o reconhecimento deles é sempre muito maior. Então hoje a gente tem muito mais coisa preservada da cultura tupi do que da cultura tapuia. Porque o tapuia, por ser mais difícil de compreender e comunicar, ele foi meio que subjugado, violentado, principal foco inicial também de escravidão. Ou seja, então você vai ter toda uma relação em torno do tapuia, trazendo um tapuia uma noção de inferioridade dentro da própria cultura indígena. E por isso que a gente acaba tendo muito mais instrumentos preservados do tupi, porque é onde os jesuítas se preocupavam muito ali em se comunicar, se estabelecer, se relacionar de forma clara. Mas, Lameirão, eu sempre escutei ali, né, de G, de macro G.
Da onde vem esse nome? Aí é século XIX, tá? No século XIX, a gente vai começar a chamar de G, além do Tupi, você vai ter o G, você vai ter os Aruaques e você vai ter os Caraíbas, né? Mas onde o Tupi e os Gs são os maiores deles, né? Tupi gigantescos e os Gs maiores. E aqui a gente vê mais ou menos. Voltou? Voltou? Onde eu parei? Beleza. Então, tranquilo, foi mal, gente. E aí o que acontece? O tupi, né, vai ser o principal tronco. Depois você vai ter também os troncos do G acabam sendo secundários, porque o tronco do G, se você reparar, ele vai estar mais, ainda mais para a parte central, né, do que a gente vai se comunicar. Mas inicialmente, inclusive, é o Tupi-Guarani que a gente vai ter muito mais uma relação, e com o tempo, o Macro-G vai ser os outros segundos. Aí você vai ter os Aruaques, né, os Caraíbas também, aos poucos, ali se constituindo com os principais grupos, os principais troncos e famílias linguísticas, né? Óbvio que você não precisa decorar isso aqui, gente. É só para mostrar para vocês, né? Onde você vai ter a família Tupi, né? Ou seja, vem do tronco do Tupi. Então você tem o Tupi-Guarani, né? Que você vai ter o Guarani, o Tenente Ora, né? A Piocá, esses nomes desses. Você vai ter o Mundo Curucu, você vai ter o Juruna, tá? O Tupari, ou seja, vários grupos que vão estar emergindo. Ó. Aí já são ramificações dentro do mesmo tronco. Ah, Lambrão, como é assim mesmo tronco? Por exemplo, o português está dentro do tronco da língua do latim, das línguas latinas. Então, isso é um elemento que vai trazer essa questão para a gente. Então, quando eu falo de tronco, o tronco português é o latim, né? Ou seja, então tem toda uma língua ali presente. Você vai ter os macro-Gs, também os próprios Gs, principalmente aqui sendo classificados, né? Você tinha ali os aruaques, que já é bem menor, né? Então você vê ali um elemento. E aí você tem línguas que estão classificadas em troncos, que vai muito se inserir os tapuias, né? E aí você vai ter o Caribe, né? Ou seja, essa comunidade indígena que vai se estabelecer, né? Você vai ter muito ali, por exemplo, classificação dos próprios tapuias ali se constituindo, né? E você tem outros grupos indígenas que não conseguem, que nem mais que existem, mas não se fala mais a língua local, os Krenaks aí, por exemplo, né? Você vai ter muito apagamento desses troncos linguísticos sendo estabelecidos, né? E aí, além da divisão indígena, que é o Tupi, o G, os Aruaques, né? Ou seja, e outros, que vale a pena a gente destacar, então, né? Lamerão, se você fosse dividir uma questão, Tupi-Tapuia, né? Tapuia é um grupo que, quando você tem um choque com os portugueses não conseguem gramatizar, então vão ser vistos como inferiores, e você vai ter as outras classificações de tropo linguístico, o Tupi, o G, Caraíbas e os Aruaques, né? Principalmente o Tupi e os Gs. Então, é possivelmente uma questão também pode sair daqui, tá? Uma outra questão também que pode sair é a classificação etnológica, né? Essa classificação etnológica, ela não, você não precisa saber detalhada como é o Tupi e o G, por exemplo, mas é uma outra forma que é utilizada hoje para classificar os indígenas. Que aí você vai fazer isso através de práticas culturais. Aí você vai ter essas 11 áreas culturais, né? A área Nordeste, você vai ter o Paraná, você vai ter o Tietê Uruguai, ou seja, aí você vai dividir por localização e práticas culturais distintas. Aí é uma outra forma de classificação. Acredito eu que se eles forem cobrar grupos, vão ficar mais nas línguas, porque no próprio livro se desenvolve muito pouco sobre isso, tá? Nos próprios livros didáticos que estão na bibliografia, então, possivelmente, e eu falo por
nós, historiadores mais antigos na faculdade, e até os atuais mesmo, não estudam indígenas no Brasil, estuda-se muito pouco, se domina muito mais discussão sobre Tupi-Guarani, então o foco está ali, você sabe Tupi, Macro-G, Tapuia, Aruac, né? Ou seja, Caraíba, né? Esse tipo de classificação do que as classificações etnológicas, tá? Apesar que está aqui, pode cair? Pode. Está na bibliografia? Está. Beleza, mas é um assunto muito recorrente? Não, né? O Alto Xingu, que é um termo muito tradicional aqui que a gente vai ter. Então, por exemplo, ele vai estar muito presente aqui. Então, tem toda uma discussão histórica sobre isso. E para afinar rapidinho, já que é aquilo que a gente tem mais dados para falar, é um pouco dos costumes tupis, né? Os tupis vão ocupar justamente, principalmente, a faixa litorânea e os guaranis ali a bacia do Paraná, Paraguai, no litoral sul, né? E eles praticavam agricultura, praticavam a caça, coleta, pesca, eles vão estar muito mais nessa relação semi-nômade. Eles plantavam, mas por causa da própria queimada, eles não conseguiam se fixar ao solo. Mas a gente tem elementos que são muito importantes para a gente. Feijão, milho, abóboras, principalmente. Principalmente a mandioca, tá? Por que a mandioca é importante? Porque ela é uma prática alimentar que vai não só ser muito usada no Brasil, os portugueses vão adotar essa prática alimentar, como também eles vão exportar. Eles vão exportar. Você tem o uso da mandioca na África, em Portugal. A farinha da mandioca é uma prática indígena que vai pegar, e é uma prática que está presente antes dos europeus chegarem aqui. Então é importante a gente trazer esse ponto. Ela, obviamente, traz um destaque e vale muito a pena a gente ter essa noção, tá? Porque isso é fundamental. Professor, posso afirmar que os geis surgiram só no século XIV ou tem que tomar cuidado com o que a questão pede? Primeiro é século XIX, tá? O termo G, o tronco linguístico G, é uma coisa do século XIX, do von Martius, o holandês que esteve aqui presente, tá? Aí no século XIX, um cara que estuda mais a própria história da língua, né? Ele vai reconhecer isso. Não século XIV, século XIX, porque o século XV, né? Eles vão chegar aqui no século XVI, né? O fato, eles vão usar por muito. Então, 16 e 19 só tinha Tupiniquim, Tupi e Tapuia. A partir do 19 que você vai acrescentar os outros grupos linguísticos, tá? Mas não que não existia. É porque esses caras vão estar muito mais presentes nas partes centrais do Brasil. E a gente sabe que também, dois pontos. Houve, né, um desinteresse maior inicial da ocupação da parte central. A gente só vai ter essa ocupação da parte central de fato no século XVII, né? Principalmente por causa da ocupação da ocupação da União Ibérica, né? E a ocupação alimentada ali pela presença holandesa nas colônias portuguesas na África, e que isso fortaleceu e intensificou o bandeirantismo de apresamento, né? Aí você vai ter uma relação mais direta do português com esse cara, com esse maluco, tá? Que vai estar ali presente na parte central. Isso é fundamental para te perceber. Mas já existiam. É que estudiosos da língua vão reconhecer outros troncos linguísticos. Eles vão avançar nos estudos, por exemplo, além que os jesuítas fizeram sobre os tupis e tapuias. Não, esses grupos tais aqui, eles são do mesmo tronco linguístico. Então, são estudos do século XIX, estudos de linguísticas do século XIX que vão trazer esses novos atores, tá? Então, a gente vai trazer esse ponto para a gente refletir aqui. Galera, então, essa prática da caça, da coleta, de uma agricultura um pouco mais rudimentar e serem semi-nômades, por causa justamente do próprio processo da queimada, é uma característica importante que vocês precisam saber também, tá? E vai estar tudo na listinha que mandarei lá no grupo para vocês amanhã, para vocês treinarem, e na terça vocês vão ver o videozinho que eu vou falar com vocês. E além disso tudo, né, é importante destacar, a mandioca é um elemento que a gente precisa saber. E aqui eu destaquei as principais tribos indígenas presentes na nossa costa, porque é ela que a gente vai se relacionar primeiro por causa do processo da ocupação brasileira, né? E aí você vai ter que, em itálico, estão os tapuias, por exemplo.
O Aimoré é um tapuia, né? O Goitacás é um tapuia. O Goitacás vai estar presente ali, por exemplo, nos tamoios, né? Ou seja, então você tem também Bé é um tapuia também. Então você vai ter esses grupos ali presentes. Agora, Chacrua também um tapuia. Então você tem outros grupos que vão estar ali presentes e vão estar dentro dessa relação para a gente refletir, beleza? Então traz uma discussão, traz um ponto para a gente trabalhar. E aí, né, os principais grupos que a gente encontra ali, a gente vai ter os tupinambás, né? E esses tupinambás, que é o grande grupo dentro do Tupi, né? A gente vai ter os tamoios, né? O, os teminós, os tupiniquins, os potiguaras, o caeté, o maiupiras, o tupinás, o alicobés, os tabajaras, né? E aqui tem os relatos dos europeus sobre os tupinambás, né? Sobre essas práticas, né? E tem um detalhe que vale destacar: é uma sociedade guerreira, voltada para a guerra. Anota isso, mas não uma guerra de conquistar, tipo que a gente tem ali no mundo europeu, tá? Não é uma guerra de conquista territorial, é uma guerra justamente dentro desse processo de, e fundamental de pensar, uma guerra de tradição religiosa, né? E a guerra como uma tradição religiosa e o outro ritual dessa prática como alimentar o alimento dos espíritos guerreiros. Posso fazer uma má comparação? É ali que a gente traz Valhalla, lá para os vikings. Ah, vamos lá para Valhalla, trazer esses elementos, né? Então, isso traz um ponto para a gente, né? Galera, aí os espíritos guerreiros, é uma honra ir para Valhalla. Então, se o viking cair na porrada com o viking, se morrer, vai para Valhalla. Isso é maneiro, pô. O ruim é ser peidão. O cara que é peidão é algo ruim para a espiritualidade dele, né? Mestre, é importante gravar que tupis tinham como rivais os Geis e Aruaques? Não. Mas você. Porque as tribos estavam em conflito constantemente uma com a outra, né? Isaac Gamer, isso seria variações de tupi, não? O tupinambá é uma variação do tupi. É sim. Tá? É sobre o tupinambá que você está falando? É. E são grupos dentro dos tupinambás. É porque eles se classificam. E dos grupos principais que a gente vai ter dentro dos tupi são os tupinambás. E dentro dos tupinambás você tem mais troncos. Tá? Então são ramificações que a gente vai estabelecer. Tá? E aí, o que você vai relatar? E uma prática cultural que eles tinham, até mesmo nessas guerras, é a antropofagia, né? O comer o seu inimigo. E aí, por exemplo, uma tribo entrou num caô com a outra, né? Então você vai ter lá um grupo, um Tupinambá como grupo geral, entrando em conflito com o Tupiniquim, né? Apesar do Tupiniquim também ser dessa parte, mas você sabe que os Tupinambás, sem ser Tupiniquins, vão migrar para uma oposição maior sobre os portugueses, enquanto os Tupiniquins vão se aproximar mais dos portugueses. Mas beleza, tem uma briga, um caô entre duas tribos. Eu fui um indígena aprisionado no meio da batalha. Não vou ficar preso, tipo, um Bangu 1. Vou ficar uma oca, vou ser alimentado, vou ter mulheres, porque já tinha uma noção que o sexo, ele relaxa o corpo. Dentro dessa relação do sexo, uma relação do corpo, e é muita comida, eu vou engordar, minha carne vai amolecer, e vai chegar o um momento que eu serei comido. Alô, alô. Foi. Deu um travado aqui de novo. Que eu serei comido não no sentido sexual da coisa, né? Mas seria comido no sentido literal da coisa. E para mim, ser comido vai alimentar até, vai ser uma honra espiritual, porque é tipo ir para Valhalla, né? Meio que fazendo essa comparação. Então, para mim, vai ser algo lido como benéfico na minha construção. Beleza? Então, isso traz um ponto para a gente. O segundo elemento, e um elemento que é essencial para a gente refletir, tá? Se eu sou conhecido
minha velocidade, porque todo mundo sabe que a grande arte marcial que eu domino é o Fujitsu, né? Então, para correr muito, para fugir, tem que correr muito, tem que ser muito veloz. Então, quando eu for comido, vão comer primeiro minhas pernas, porque eles também tinham uma crença que eles iriam absorver esse espírito. E se eu fosse um cara forte, né, eu comeria meus braços. Se eu fosse inteligente, comeria o meu cérebro. Não que ele não comesse o resto, come tudo, não sobra nada. Vai palitar o lameira, né? Ou seja, eles acham que vão absorver as principais capacidades, os principais talentos da pessoa, tá? Então isso vai trazer ali uma prática. Aqui tem uma imagem, deixa eu dar uma sumidinha aqui. Olha só, desaparecer, isso aqui é tecnologia, hein? Olha só esse detalhe aqui, né? Imagina o Portuga, né? O Portuga chegando lá, foi capturado pelo indígena, porque o Portuga é inimigo também, né? E aí vão pegar o Portuga, pô, foi aprisionado, me trouxeram várias mulheres, várias comidas, me dei bem. Pô, deram até banho no Portuga, né? E aí, um belo dia vão comer o Tortuga. Ele, oh não, pro Portuga, ele não vai pro mundo dos espíritos guerreiros, não. Pro Portuga, ele vai sentir que vai virar uma pessoa comida, né? Então ele vai trazer esse detalhe. Inclusive, em 1570, quando vai ter o princípio da guerra justa, né? Tribos que continuem praticando antropofagia podem ser escravizadas, né? Isso já traz ali uma polêmica muito grande para a gente refletir, né? Então, traz elemento. Toda a sociedade eram poliglotas e antropofágicas. Poliglota não, cuidado, tá? Ela falava o seu dialeto e aos poucos também vai dominando ali o tupi da língua geral. Porque a língua geral não é uma língua pura, é pegar pontos em comuns de todas as línguas e tentar fazer uma língua de comunicação. Beleza? Então eles vão dominar. Mas pouquíssimos, inclusive até bandeirantes, né? Pouquíssima gente falava português. Tinha bandeirante que mandava intérprete para falar com os agentes da coroa portuguesa. Olha que loucura! A parada é muito doida, né? Tem uma estátua do Padre Sardinha aqui em Salvador. O maluco foi bispo, né? Foi poderoso. E honrou o próprio nome, foi comido, né? Foi daí depois que a gente ganhou esse hábito culinário, né? De comer sardinhas no Brasil. Brincando. Tô zoando. Ou seja, então, para você ver a questão, ele vai naufragar, e ele acabou voltando para o litoral, e o litoral vai se capturar para o tribo indígena, né? E aí foi. É de saber se ele manteve sua castidade quando foi ofertada às indígenas para ele, né? Resta saber. Resta saber, né? Então você vai ter esse elemento para a gente pensar. E aí você tinha aqui a prática da comida e desses laços para a gente pensar e refletir. Galera, né? Quem quiser também falar um pouco aqui, abrir para pergunta agora, né? Porque acho que a gente já falou tudo. Depois disso, o português chegou e acabou a UE. Isso a gente discute no nosso outro momento. Mas quem quiser aqui falar, fala aí, Magno. Mestre, eu tenho uma dúvida aqui, é Ah, só para reforçar. ah, Em relação ao autóctones e alóctones. ah. Então, em relação aos brasileiros, os índios são autóctones. Uhum. E em Isso. relação ao processo de formação de fora, os índios são alóctones que É. vieram provenientes da África. Uhum. Ah, então fechou. Beleza. É É, isso. porque assim, tirando a África, todo mundo é ocupado depois, né? Então, o restante do mundo é alóctone. Aí a gente fala em relação ao surgimento do humano. O indígena é alóctone, né? Porque não surgiu do solo. Só que em relação aos povos que chegaram depois, eles são realmente ali os seres autóctones, primeiros, essa coisa. Eu vi isso daí, mestre, até perguntando assim, né? Porque, como eles são alóctones, eu tinha visto até uma história de Malta Uhum. que as pessoas lá são extremamente baixas e de pele bem grossa. Então, seria meio que esse processo de formação também, o ser humano em cada ambiente? Sim. Aí o Darwin entra com tudo, né?
E é justamente esse processo, né? Tanto que esse processo da evolução das espécies, né? Essa teoria é a teoria darwinista. E aí você vai ter as adaptações com cada regiões, né? Toda essa especificidade interessante. Por exemplo, também o próprio processo da própria genética, né? Em algumas regiões você vai ter umas características fenótipicas distintas. Isso vai se dando ali por todo esse processo da evolução das espécies, das relações genéticas, do furunfunfá e dos filhos que vão emergir. E aí você vai trazer esses pontos para a gente importantes. O KMKZ, né? Kamikaze, agora que eu entendi, KMKZ. Mestre, se eu poderia recapitular os pontos mais importantes, por favor? Claro. Primeiro ponto, então. A principal teoria da ocupação da América, porque, consequentemente, isso tem a ver com o Brasil. Estreito de Bering. A segunda possibilidade é pelas ilhas do Oceano Pacífico, né? E aí você vai ter ali na Oceania, que a galera da Oceania migrando para cá. Mas o Estreito de Bering é o principal ponto. Segundo ponto, né, que eu acho que vale a pena destacar para a gente, é a questão, né, do de serem povos nômades, caçadores, coletores, dentro do período paleolítico, e que aos poucos vão chegando ao processo neolítico, que ao mesmo tempo é a prática da cerâmica, é a prática da agricultura, e nossos indígenas muito ligados a uma agricultura mais rudimentar. Ponto. Então tem muito a ver os hábitos, né? Terceiro ponto a destacar: localizações e presenças. Região amazônica e centro-meridional, tá? Grupos indígenas que vão mais se relacionar com os portugueses, centro-meridional. Dentro do centro-meridional se acrescenta o litoral. Na ocupação litoral, você vai ter o sambaqui, o principal instrumento de estudo arqueológico que a gente tem, que eram as conchas, onde eram enterradas pessoas e, junto com elas, vários objetos eram enterrados. O sambaqui era uma fonte presente no litoral de estudo. A outra ali, por exemplo, no Piauí, na Pedra Furada, é a prática da pintura rupestres, onde as pinturas registram trabalho, onde a pintura registra a prática familiar, onde a pintura vai mostrando os costumes mais tradicionais desse povo. Depois disso, a gente vai migrar, né, para entender que a gente vai ter uma divisão clássica. Aí a gente começa a classificar. Aí, por mais que sejam. A capítulo está te perguntando sobre antes dos europeus, não tem como a gente tirar os europeus, né? Sítios arqueológicos, Anderson, eu gostaria de também trazer esse ponto para a gente, sim, porque eu acho principalmente ali o do Piauí e da Bahia vale a pena, e junto com os sambaquis como estudo de preservação, né? São os três principais pontos de estudo de preservação que a gente tem, né? Bahia, Piauí e o litoral através do sambaqui, tá? E aí não vai ter esse erro. Ah, os tupinambás, Milena, vão praticar antropofagia, tá? Isso é um ponto importante. Então, também saber da Luzia, porque é o crânio mais antigo. Acho que não vai cair, mas sempre é bom saber. Então, relacionar a Luzia ali, ela se encontrar em Minas Gerais, então a gente consegue safar ela. É o, é o crânio de gente mais antigo que a gente se encontra. Você vai ter também a outra questão, é saber a localização que eu já falei, e saber, primeira divisão, Tupi, Tapuia. E depois do século XIX, você vai ter os outros grupos linguísticos, como Macro-G, né? Os Aruaques, por exemplo. E saber da prática, né? Sempre de novo, desse costume da prática da caça, da coleta, praticavam agricultura, destacar, por exemplo, milho, feijão, mas principalmente a mandioca, e lembrar que eles eram seminômades, ou seja, praticavam agricultura, mas como eles utilizavam as queimadas, eram forçados a migrarem quando o solo se esgota, tá? Mas desses produtos agrícolas, a mandioca você tem que guardar no coração. Outra questão fundamental é saber
da guerra como um ato religioso e não como instrumento de poder. Ademais a isso, você também tem que saber da prática da antropofagia que se dava nessas relações guerreiras. Vale a pena destacar também um outro elemento, né? Que o português destaca o tempo todo. Diferente dos incas, das astecas, não tinha um poder centralizado, não tinha um exército constituído, né? Não tinha a prática de comércio, eram relações de subsistência, tá? E por ser uma relação de subsistência, isso inviabiliza depois que os portugueses chegam aqui qualquer relação capitalista entre essas comunidades. São os principais pontos. É difícil? Não, é só assuntos novos que a gente vai destacar. Amanhã vocês vão visualizar isso nas questões. Então, vou ter que abrir de novo. Um segundo. Para quem não está no grupo do WhatsApp, né, eu vou colocar a listinha para vocês fazerem durante o dia. E na terça, se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter lá o vídeo com o gabarito explicando questão por questão, tá? E a gente vai matar tudo isso. Fala, Vitor. Professor, vai ter mais aulas sobre, tipo, Estado do Brasil? Você vai ter essa mesmo? Vou botar lá no grupo, a gente vai conversar mais sobre isso e a gente combina isso direitinho, beleza? Ok, beleza. E aí, vou pegar aqui o link para quem não tá mais. Eu não coloco muito ali no grupo, eu não deixo aberto, não, porque você sabe que senão vira uma loucura, né? O pessoal perde a famosa linha, né? Por mais que a gente goste de conversar, o grupo em si, quando deixa ele aberto para conversa, e tudo se perde, né? Mas nada que vocês não possam conversar no direct, né? Sei que a gente até, inclusive, usa o grupo como grupo de WhatsApp, Instagram como Tinder, essa coisa toda, né? Mas a gente faz esse esquema. Deixa eu pegar aqui o link. Para quem saiu do grupo, tá aí o link, tá? Pra gente. Pronto. Para quem, ó, então acessa aí. Galera, o que mais alguma pergunta? Então, a antropofagia, Milena, está ligada ali aos tupinambás, tá? Os tupis praticavam em si a antropofagia. Deixa eu ver. Então, Isaac, a lista só não ficou pronta agora, é porque justamente isso, não tem questão sobre isso. Concurso militar nenhum, então eu vou fazer totalmente inédita mesmo, baseado no livro, é que interessa, né? A Luzia, Vinícius, não seria tupi porque a Luzia é de antes dos tupis. O tupi é quando a sociedade fica mais organizada, já foi uma sociedade. Então, a Luzia está naquela sociedade paleolítica inicial mesmo. Edivardo, eu acho que se você acha que os portugueses não conseguiram aprender a língua dos indígenas, as coisas teriam sido diferentes. Mas é porque é difícil, né, destacar as possibilidades, mas já não seria diferente, porque assim que chegou aqui, já se matou muita gente com as próprias doenças, né? Então já tem um elemento muito violento. As cidades praticavam escambo entre si, Anderson? Sim. Quando você não tem prática capitalista, você tem prática de escambo. Para quem não lembra, escambo é troca, tá? É, Milena, sensacional, sala no domingo, principalmente essa hora. Muito feliz. Gustavo Andrade, muito obrigado, professor. Caio Henrique, muito obrigado. Milena, Magno, tamo junto. Gustavo, Vitão, Vitor, Anderson, obrigado, obrigado. Existe algum estudo que... Olha, essa sociedade surgiu na... Aí eu vou te explicar. Os- A grande parte dos estudos mostra que vem da África, o humano. Sociedade, civilização em paralelo. Mais precisamente ali. É muito difícil a gente falar, por exemplo, assim, quem veio primeiro, a Mesopotâmia ou o Egito. Mas também é difícil falar se quem veio primeiro, se foi o indiano ou o chinês. Mesopotâmia e Egito.
Então, em termos de civilização, se dá em paralelo a eles, né? Quando eu falo civilização, porque eles começam a viver em sociedade. Já não vivem mais de nomadismo. Aí por isso, mas o humano surge da África, sociedade é Ásia, África, né? Porque o próprio crescente fértil, ele começa no Egito, que é a África, e penetra ali o Oriente Médio, né? Então, você vai ter esses pontos. Magno, pô, tamo junto, muito junto. Isaac, valeu, Isacão, tamo junto, Subir Vargas. Valeu, Samuel, tamo junto. Galera, então, fica no grupo, né? Que a gente vai tendo novidades ali. Tamo junto, misturado. Um beijo. Vida longa e próspera. Obrigado pela presença de vocês, estarem até essa hora aqui com a gente, no domingo de Páscoa. Valeu!